Me chamo Roberto, tenho 34 anos, sou casado, pai de 4 filhos. Hoje a minha esposa veio comigo. Sempre que posso, estamos em família, servindo e amando a graça. Eu faço parte do movimento da Renovação Carismática Católica há mais de 15 anos, quase 20. E um dia eu pedia muitas explicações para o Senhor. Quantas vezes eu quis entender o porquê disso, o porquê daquilo, e às vezes, achando que entendia, queria mudar a vida dos outros, sem entender a minha própria vida. E o convite que o Senhor me fez, e aquilo que eu tenho vivido, me fez entender que muito melhor do que entender, é deixar-se levar e guiar pela mão do Senhor, porque Ele sabe tudo. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele nos criou, Ele nos designou, Ele nos conhece. Nós não precisamos de explicação, nós precisamos confiar. Abre a tua palavra no livro de Jó, capítulo 25. Livro de Jó, capítulo 25. É logo antes do livro de Salmos, bem no meio da Bíblia. Amém? Amém. Livro de Jó, capítulo 25, vai nos dizer assim: Bildade de Suás tomou então a palavra nestes termos: a ele o poder e a majestade, em sua alta morada fez reinar a paz. Pode ser contado o número de suas legiões, sobre quem não se levanta a sua luz? Seria justo o homem diante de Deus? Seria puro aquele que nasce da mulher? Se até mesmo a lua não brilha e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem, esse verme, e o filho do homem, este verme. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, fora do contexto, me parece uma palavra muito bonita, mas eu vou contextualizar para vocês entenderem a falta de noção do nosso amigo Bildade. O que acontece? Jó era um homem perfeito aos olhos de Deus, e por ser perfeito aos olhos de Deus, recebia todas as graças que Deus tinha. Aí, um anjo caído, não satisfeito, foi lá e disse para o Senhor: olha, esse homem aí só de céu, você defende ele, é claro. Quem é que não vai defender Deus quando Deus dá tudo? Tira de tudo e ele te abandonará. Deus olha para o demônio e diz assim: tá, então tá bom, você pode tirar tudo, só não toque na vida dele, e vamos ver o que acontece. Eu tenho certeza que ele será fiel a mim. Aí, sem demora, se você lá ler o capítulo 1, depois em casa leia. Jó, acontece na vida dele que nem briga de bêbado. Mal ele se levanta, ele toma outra paulada. Ele chega um certo assim: olha, levaram teus camelos. Aí mal fala, chega o outro: olha, morreu tudo teus boi. E mal termina de falar, chega o outro, e chega o outro. E por último, ele recebe a notícia de que morreram os filhos dele. O que Jó diz? Deus deu, Deus pode tirar. Glória seja dada ao nome do Senhor. No outro capítulo, ele está lá raspando as úlceras do corpo dele, as doenças, tumores que dão por fora da pele, as úlceras, feridas, raspando aquelas feridas. A mulher dele diz assim: olha, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez? Aí ele diz para a mulher dele: se nós aceitamos as coisas boas, por que também não aceitamos as coisas ruins? Glória seja dada ao nome do Senhor. E Jó estava lá. É claro que por mais que ele tivesse fé, e ter fé não é andar igual um palhaço por aí sorrindo à toa, porque nós somos pessoas sérias, nós passamos sim por dificuldades, nós choramos sim, nós lamentamos sim, nós temos medo sim, nós passamos por dificuldades sim. Agora, a fé nós jamais devemos perder. E quando eu digo fé, infelizmente, meus queridos, nós temos uma visão muito infantil da fé.
é necessário amadurecer a nossa concepção. Porque o que a gente acha que é fé? Acreditar. Então eu acredito que Jesus foi real, acredito que Ele veio, acredito que Ele morreu numa cruz, como eu acredito que essa luz pode nos iluminar. Agora, o conceito de fé, quando surgiu essa palavra no hebraico original, significa fidelidade. Tanto que o radical da palavra fé em latim é fide, fidelidade. Ter fé não é só acreditar, é ser fiel. E aqui é que está o problema, porque a gente acredita, mas a gente sabe que não deve pecar e peca, a gente sabe que não deve mentir e mente, a gente sabe que não deve beber e bebe, a gente sabe que não deve usar droga e usa, e assim vai um monte. Que fé que é essa? Aí, claro, com uma fé dessa, qualquer dificuldade faz a pessoa sumir da igreja. Aliás, porque ela tem uma visão de que a igreja é como se fosse um cofre, né? Aí você entra aqui, pega o tanto que você quer de graça e vai embora. Não é assim. E a palavra de Deus vai dizer que a fé necessita ser provada. A fidelidade necessita ser provada. E o que aconteceu? Estava lá, Jó se lamentando, e chega 3 amigos dele. Só que esses amigos, não entendendo a misericórdia de Deus, começam a falar com dureza com Jó, porque na cabeça deles era o seguinte: se estava acontecendo desgraça, é porque ele tinha sido injusto. Na cabeça dos amigos de Jó, era assim: você faz o bem, você recebe a graça, você faz o mal, você recebe a desgraça. Como se nós tivéssemos condição de fazer algum bem diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus queridos: nem quando a gente se arrepende e vai confessar, é porque a gente é bom. Até o arrependimento da confissão é dom do Espírito Santo, é graça de Deus. Então não tem nada que nós pudéssemos fazer que nos daria algum mérito, porque se Deus nos deu até a vida, Deus não só deu a vida, como Ele nos sustenta. Tem gente que acha assim: Deus deu a vida e largou no mundo, vai se vida. Não entendeu, não entendeu. A nossa vida mais ou menos começa a lâmpada acesa. Teve que ligar o dedinho na tomada lá na tecla, não teve? Se desligar a tecla, a lâmpada continua acesa? Não. Se Deus tivesse largado a gente no mundo, a gente nem existia mais. Como a energia sustenta a lâmpada acesa, o Senhor sustenta a nossa existência desde o dia que a gente virou matéria lá no ventre da mamãe. Mas tem gente que acha não. Deus só falou: ó, pega e se vira. Entende? Nada do que a gente faz é capaz de gerar diante de Deus merecimento. Então tudo que a gente ganha é ação da misericórdia de Deus. E esse é o problema desse camarada chamado Bildade. Aqui ele já está no final de um discurso bem longo. Você vai ver que o capítulo 25 só tem 6 versículos. Quer dizer, o cara já não tinha mais o que falar, e começou a dizer: ó, Deus é grande, o homem é miserável, e se o homem não fizer por onde, não ganha a graça de Deus. Mas ele também não tinha entendido. Por isso que eu falei, fora do contexto parece uma passagem bonita, mas no contexto isso aqui são palavras muito duras. Porque tem gente que acha que sabe alguma coisa de Deus e pode sair apontando na vida dos outros o que deve ser feito e o que deve ser não feito. Sabe onde isso mais acontece? No casamento. Em vez de a gente amar a pessoa por quem ela é, a gente quer que a pessoa seja assim: não, porque agora, com essa onda de um monte de gente falando na internet, porque mulher tem que ser assim, porque homem tem que ser assim, porque mulher tem que ser assim, porque homem tem que ser assim, dá um bando de casal mandando direto um para o outro com um videozinho no Instagram. Como quem diz: ó, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Mas Deus não te amou miserável do jeito que você é. A palavra de Deus vai dizer que Cristo morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Agora o outro, para ficar com você, tem que ser perfeito. Aí o filho tem que ser perfeito, o marido tem que ser perfeito, a esposa tem que ser perfeita, senão não vale. E você? Ora, se Deus usou de misericórdia para você, o mínimo que a gente pode fazer é usar de misericórdia para quem está do nosso lado. Amar a pessoa não apesar do problema,
apesar do defeito, mas amar a pessoa no defeito, onde ela precisa ser amada. Nós estamos com humildade, militantes da verdade. Porque o fulano tem que ser assim, porque o padre tem que ser assim, porque o catequista tem que ser assim, porque o coroinha tem que ser assim. Não entende nada de liturgia, mas a missa tem que ser assim, porque na missa pode, porque não pode. Você nem sabe, nem estudou liturgia e quer dar uma ideia de onde a gente... É a mesma coisa se eu fosse falar de matemática para Einstein, quando na verdade a experiência que nós deveríamos fazer, tanto das pessoas para nós, quando de nós para as pessoas, é a misericórdia. Isso nós aprendemos de Jesus, que é nosso Senhor. A vida cujo Jesus é o Senhor é cheio da expressão da misericórdia de Deus. Sim. E dizer que Jesus é o Senhor é reconhecer-se escravo, no sentido de submissa à vontade de Cristo. E olha, eu vou dizer para vocês, quando a gente fala escravo, a gente tem a visão do escravo negro com o senhor branco, né? Que infelizmente foi uma atrocidade que aconteceu, sim. Não estou dizendo que não há preconceito, que não houve, que foi certo, não, isso foi errado. Mas dentro do povo judeu, o cara se tornava escravo às vezes por causa de uma dívida. Mas havia uma lei que dizia que ele serviria durante 6 anos. No 7º ano ele se tornaria livre. E tinha uma lei para como você ia tratar o seu escravo, não é de qualquer jeito não. Tanto que muitos escravos no 7º ano, eles faziam um voto de subserviência perpétua ao seu dono, porque era muito melhor ser escravo daquele ano, que considerava, que amava, que dava dignidade, que dava alimento, que dava casa, que dava tudo, do que ser senhor no mundo. Aí o que o escravo fazia? Pode estudar com cultura judaica. O escravo ia lá, no beiral da porta, botava a orelha, vinha o mano, metia um prego, dava uma paulada, furava a orelha. Ali ele se tornava escravo, por escolha própria, se tornava um escravo perpétuo daquela casa. Por quê? Mais valia ser subserviente a um amo misericordioso do que ser senhor num mundo de miséria. E esse é o convite que o Senhor veio fazer para nós, nos reconhecermos necessitados da misericórdia dele. Porque se a gente está aí militante da verdade, enchendo, desculpa a expressão, enchendo o saco dos outros, chato pra caramba, tem nego que é insuportável, é porque ele não fez a experiência do senhorio de Jesus, não fez a experiência da misericórdia. Sabe por quê? Porque todo escravo ele tem um valor que precisa ser pago, sabia? Jesus pagou pelo seu preço. Ali, ó. É muito lindo dizer que tem fé que acredita, mas a tua fé leva a fidelidade a esse sacrifício. Você sabia que quando terminou de jorrar sangue do corpo de Cristo, jorrou água? Porque ele é uma fonte inesgotável, que ali nunca acaba. Você sabia que Jesus pendurado na cruz teve enormes crises de câimbras causado pela asfixia, porque nessa posição com as mãos estendidas o pulmão fica comprimido dentro do peito, ele não conseguia respirar, e para conseguir respirar, para falar um pouquinho, ele tinha que se empurrar com os pés pregados, as costas em carne viva, depois de ser chicoteado um monte, raspando no madeiro áspero, para ele conseguir falar as poucas palavras que ele disse na cruz. E uma delas foi: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Aí dizer que você acredita é muito bonito. Eu pergunto: você é fiel a isso? A ponto de dar às pessoas que te conhecem essa justiça? Porque falar que os outros têm que ser assim, tem que ser assado é muito bonito. Você consegue ser assim para os outros? Porque a gente não se chama de cristão. Olha, veja só que engraçado. A gente não chama de Cristo, a gente chama nem de cristinho, a gente chama de cristão, que é um Cristo grandão. Era para a gente amplificar a presença de Cristo e não diminuir. Era para a gente tornar a presença de Cristo maior e não escondida. O que diz o Evangelho de hoje? Quem acompanha o Evangelho, você por acaso acende uma lâmpada para enfiar debaixo da cama? Não, era para você estar iluminando, era para você ser a luz da sua casa,
era para você ser a luz do seu trabalho, era para você ser a luz dentro da igreja. Você está se enfiando debaixo do egoísmo, debaixo do achismo, debaixo de um monte de ideologia, debaixo de um monte de pensamento teu e do mundo. Aí que acaba? Cheio de saúde, mas pior do que Jó. Tem gente aqui que, se Deus desse para essa pessoa a visão espiritual de si mesmo, está pior do que Jó. Bem pior. Meus queridos, vamos sair do mundo, vamos deixar as coisas do mundo e vamos nos tornar servos do único que pode ser o nosso Senhor. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João que Ele estava lá desde o princípio. Tudo que foi feito por Ele. Você entende que foi o próprio Cristo que modelou você? Foi o próprio Cristo que te deu esses olhos, foi o próprio Cristo que te deu esse cabelo. Você entende que foi o próprio Cristo que deu até o tom da sua voz, que você não digna nem falar quando a gente está rezando aqui, mas quando é para estar no mundo falando mentira, sacanagem e enchendo o saco dos outros, aí a voz tem tom. Mas dentro da igreja, para dizer um glória a Deus, ou para pedir vem Espírito Santo, essa voz que foi criada pelo Cristo, que morreu por você na cruz, não sai da boca. Que fé que é essa? É necessário crescer, meus queridos, crescer espiritualmente, amadurecer e ir para águas mais profundas. Porque você não está aqui, você não veio aqui para voltar para casa e guardar a graça para você. Você veio aqui porque você tem um chamado a ser luz no mundo, sal da terra. E o sal não serve só para dar sabor. O sal, na época de Jesus Cristo, que não tinha geladeira, não sei se você sabe, servia para conservar. Ou seja, a mesma graça que você recebe aqui, você conserva ela até chegar em casa, até chegar no trabalho, aonde você for, para quando as pessoas virem você, elas possam experimentar a graça que você experimenta aqui. E ainda o Evangelho de hoje dizia assim: se um sal perder o seu sabor, para que ele serve? Para ser jogado fora e ser pisado. Quantos aqui não estão se sentindo pisoteados? O que Jesus está dizendo? Que longe de Jesus a nossa vida perde sentido. Longe dele, longe do senhorio dele, nós vamos ser pisoteados. Agora, debaixo da guarda dele, quem pode ser tocado? Aí as palavras de beldade tornam um novo sentido se a gente olhar para esse outro viés. Eu vou ler de novo para vocês, olha só. A ele o poder e a majestade, em sua morada faz reinar a paz. Está faltando paz na sua casa? Está faltando? Vamos lá. Se está faltando paz na sua casa, está faltando? Jesus. Se está faltando paz na tua casa, está faltando? Jesus. Continua ali, ó. Pode ser contado o número das suas legiões? Se você é servo dele, as legiões dele vão proteger você, querido. É a mesma coisa que você pensar: pode ser contado o número dos anjos que vão vir te proteger? Não. Continua. Sobre quem não se levanta a sua luz? Diante dele não tem inimigo. Diante de Jesus não tem inimigo que resista de pé. Se você é servo dele, não haverá inimigo que possa resistir à sua presença. Continuo. Seria justo o homem diante de Deus? Tem como a gente fazer alguma coisa para merecer outra coisa? Não tem, querido. Sai dessa. É pela misericórdia. Só que Deus é justo. Ou seja, Ele derrama igual para todos nós. Então não importa se você é mais miserável, menos miserável, se você é um baita de um mentiroso, um baita de um enrolando, um baita de um preguiçoso,
um baita no lascivo, um baita no glutão, não importa se você é tudo isso junto, a partir do momento que você está aqui, você recebe a mesma misericórdia que qualquer santo recebeu. Se você pegar Nossa Senhora, se você pegar São Francisco de Assis, Santo Antônio, Beato Carla Cruz, Santo Albertino, é a mesma misericórdia, mesmo. Aí eu pergunto para você: você vai querer ser Senhor no mundo, como você está sendo? Ou você vai aceitar que Ele seja o Senhor da sua vida? Você vai continuar querendo ter as suas ideias, querendo tatear no escuro para saber o que vai dar certo ou o que vai dar errado? Ou você vai entregar o dom da sua vida para aquele que sabe de todas as coisas? Porque eu pergunto para vocês: quem foi que pendurou as estrelas lá no céu? Quem foi? Jesus. Pode falar sem medo. Jesus. Fale. Jesus. Quem foi que pendurou o sol onde ele está? Quem foi que ordenou o sol para o dia e a lua para a noite? Jesus. Quem foi que ordenou todo o sistema solar? Jesus. Você acha que ele fez tudo isso e ele não é capaz de agir na sua vida? Meu Deus do céu. Perto da complexidade matemática do sistema solar, que se você for estudar qualquer milímetro, qualquer planeta fora milimetricamente do lugar, tudo cairia num caos e nada existiria. Se você acha que ele tem a inteligência para botar cada coisa no lugar e pendurar um monte de astro no céu, um monte de planeta que está suspenso no nada, a nossa vida é muito mais fácil dentro da gente. Só que diferente dos planetas, diferente dos animais, nós temos que dar o nosso sim. Isso é fé. Nós temos que escolher ser fiéis a esse chamado. Vai ser fácil? Não. Mas pelo menos nós estaremos seguros. Vai ser fácil? Não. Mas pelo menos a gente sabe o final da nossa vida. Você pode me dizer como é que vai ser o teu dia amanhã, com certeza? Mas pelo menos nós saberemos a finalidade da nossa vida. É céu. É céu. É muito mais fácil viver com certezas do que viver com expectativas. Debaixo do senhorio de Jesus, nós temos várias certezas e não precisamos de expectativas. Fecha os teus olhos.